quais são as grandes diferenças entre provas do WRC, o Mundial de Rally, e o Rally Dakar. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar quais são essas grandes diferenças entre o cross country e o velocidade. E você já sabe, se você gostar desse vídeo, curte aqui, né, dá o seu joinha e se inscreve no canal. Recentemente eu participei de um podcast, Visitantes FC, eu recomendo muito, inclusive, vocês ouvirem esse podcast, e eles me fizeram exatamente essa pergunta: qual é a diferença entre os tipos de rally? E a primeira coisa que chama atenção, visualmente, assim, dessa diferença, são os carros. No Mundial de Rally, no Rally de Velocidade, os carros são carros muito parecidos com o que a gente tem na rua. São carros que a gente olha e a gente consegue identificar que carro é aquele. São Toyotas, Citroëns, Peugeots, insira aqui a equipe pela qual você torce no Mundial de Rally. Mas são carros que são facilmente identificáveis pela gente, né? Por todo mundo. Carros que a gente vê na rua. Por exemplo, esse carrinho aqui que eu tenho no cenário, que é um Citroën C4, né? Ele é um Citroën C4. É o carro com que o Loeb correu em 2009 e foi campeão. Então, são carros meio que assim que a gente tem no Rally de Velocidade. É claro que eles são carros preparados para a competição, toda a estrutura deles é uma estrutura feita para a proteção do piloto navegador, tem Santo Antônio, tem o Banco Concha, o cinto é diferente, enfim, tudo é feito ali para a competição, mas são carros que a gente olha e identifica. Já no cross country, os carros são carros assim, estilo SUV, né? São jipes, são picapes. E embora muitas vezes eles sejam carros sim que a gente consegue reconhecer, muitas outras vezes são carros que são feitos para prova, são carros preparados ali para o rally e que talvez não tenham nada a ver com que a gente vê na rua. A gente tem, por exemplo, a Pajero Evolution, que o Peter Hansel ganhou o Dakar com a Mitsubishi, né? Ele ganhou seu primeiro Dakar com a Pajero Evolution, que não tinha nada a ver com as Pajeros da época. Ou então a L200 Evolution, que aqui no Brasil foi um carro super histórico no começo dos anos 2000, era um carro preparado pro rally mesmo, foi um carro feito pro rally, e apesar dele ser uma L200, era uma L200 bem diferente. O meu pai, inclusive, correu muitos anos com a L200 Evolution. E a gente tem também carros tipo os bugs do Schlesser, que muitos anos atrás fizeram muita fama no Dakar e eram bugs aí que não se pareciam com nada que a gente vê na rua. O Schlesser, que foi bicampeão do Dakar e também correu a Fórmula 1, chegou a correr aí algumas etapas da Fórmula 1. E a gente tem também, por exemplo, os carros da Mini hoje em dia, que na verdade não tem nada a ver com o Mini, só o nome da Mini. Então tem essa diferença de carros entre as duas categorias, e tem também a diferença de que no cross country a gente não tem só carros, a gente tem motos correndo, a gente tem caminhões correndo, a gente tem quadriciclos correndo e UTVs que viraram febre aí nos rallies ao redor do mundo. E no Brasil a gente já tem UTVs há bastante tempo nas competições, e a gente tem muito piloto que migrou dos carros e das motos para os UTVs, então a gente virou aqui meio que um celeiro de talento de UTV. Tanto que as duas vitórias que a gente teve no Dakar em 2017 e 2018 foram nos UTVs. As vitórias brasileiras foram nos UTVs, com a primeira vitória com o Leandro Torres e o meu pai, o Lorival Roldan, e a segunda vitória com o Reinaldo Varela e o Gustavo Gugelmin, de quem eu já falei aqui algumas vezes. Ele corre com o Austin Jones agora, acabou de ganhar o Rally da Andaluzia. São uma dupla aí bem forte nos UTVs com o nosso brasileiro Gustavo Gugelmin. Além dessa diferença dos veículos, né, a gente tem uma diferença bastante grande na estrutura das provas. No Rally de Velocidade, o trecho cronometrado, a especial que a gente chama, né, normalmente eles são mais curtos, são trechos mais curtos, de até aí uns 50, 60 quilômetros. E durante o dia a gente tem muitos trechos especiais acontecendo. O WRC, por exemplo, num fim de semana, em 3 dias, né, pode ter de 15 a 25 trechos especiais, trechos cronometrados, né? E uma característica bastante específica do Rally de Velocidade é que você tem um reconhecimento desses trechos.
O que é esse reconhecimento? É a passagem que os competidores fazem, que os pilotos navegadores fazem pelo trecho enquanto ele está aberto, porque o trecho ele é fechado para as corridas. Esses trechos eles são em estradas de terra, de asfalto, e eles são fechados durante a corrida. E os pilotos e navegadores fazem esse reconhecimento quando ele ainda está aberto. Então eles fazem o reconhecimento com um carro normal, numa velocidade também normal, né? Velocidade que você anda aí em uma estrada, não velocidade de competição. E eles fazem esse trajeto para tomar nota de navegação, para saber direitinho como é o percurso que eles vão fazer no rally, porque assim a dupla pode tirar o máximo possível daquele trecho e fazer aquele trecho no menor tempo possível. Você talvez já tenha visto algum vídeo de WRC dos caras entrando em curva assim de lado, né, fazendo um drift. Isso daí não é para dar show, isso daí eles fazem muitas vezes para ganhar tempo, né, meio que cortando essa curva, porque cada segundo no WRC é muito precioso. Então, se você já viu câmeras on-board de rally de velocidade, você já deve ter visto que eles usam uma espécie de código, né? Direita 5, esquerda 2, salto 4. Esse código também, que é realmente uma espécie de código, que são as notas que eles estão tomando naquele reconhecimento. Esses códigos também são muito importantes para eles ganharem aí mais segundinhos no trecho, porque o rally de velocidade, assim como um treino classificatório da Fórmula 1, por exemplo, vai ganhar quem fizer o trecho em menos tempo. Então, cada trecho, cada especial que você faz em menos tempo, você ganha esse especial, e na somatória de tempo da competição inteira ganha quem fez o menor tempo, por isso que cada segundo é muito precioso para eles. Algumas provas famosas de rally de velocidade, né? A gente tem o WRC, que é o mundial, que tem provas como o Rally de Monte Carlo, que é um rally que tem 89 anos, e o Rally Safari, que ele tá voltando ao calendário esse ano. Ele ficou quase 20 anos fora do calendário, mas é uma prova super famosa, uma prova super tradicional, um dos rallies mais difíceis, e tá voltando agora. E no Brasil a gente tem o Rally de Erechim, que é uma prova super tradicional aqui, uma prova magnífica, maravilhosa, assim, é muito gostoso assistir o Rally de Erechim. E ela não é uma prova só famosa aqui no Brasil, ela é uma prova que é bem conceituada na América do Sul inteira. A América do Sul, que tem uma tradição aí de rally de velocidade muito grande, gosta muito do Rally de Erechim. No cross country, como o rally de velocidade, você também faz uma corrida contra o relógio, ganha quem perde menos tempo, né? Quem faz o trecho em menor tempo, mas esses trechos normalmente são bem mais longos. E tem uma moto aqui. Esses trechos normalmente são bem mais longos e você não tem o reconhecimento do percurso. Essa é uma diferença muito importante, porque no Rally Cross Country os competidores estão correndo aí no desconhecido, eles não sabem para onde eles vão. Eles recebem da organização a planilha, né, o roadbook, e é por meio dessa planilha que eles se localizam, usando aparelhos de navegação, usando bússolas, usando GPS. E então é uma pilotagem e uma navegação muito diferente do rally de velocidade. A navegação é muito importante no cross country, ganha aí uma importância muito grande. E como eu disse, os trechos eles são mais longos. As provas normalmente são mais longas que um rally de velocidade. Claro que a gente tem muitas provas que duram aí um fim de semana, né, 3 dias, tal, sexta, sábado e domingo. Mas a gente tem muita prova bem longa, provas que às vezes duram de 4 a 5 dias, ou provas que podem aí durar de 1 a 2 semanas, como é o caso de um Rally dos Sertões ou um Rally Dakar. Nessas provas mais longas, principalmente, a gente tem especiais que chegam a ter 600 quilômetros só de trecho cronometrado, só de especial mesmo. Nesses dias, em um dia, os competidores podem percorrer até 1.000 quilômetros, juntando o trecho de deslocamento, né, que é esse trecho que você faz da saída do acampamento até a largada da especial, que é onde começa realmente a contar o tempo, e do final da especial até a chegada no acampamento novamente, que de novo é onde termina a contagem de tempo, né, na chegada da especial.
mas num dia você pode andar aí uns 1000 quilômetros juntando todos esses trechos, o que dá às vezes umas 12 horas em cima de uma moto, dentro do carro, e isso por 2 semanas, né? Se a gente estiver falando aí do Dakar e dos Sertões. Além do Dakar e dos Sertões que é uma prova super tradicional no Brasil, uma prova muito famosa, que já recebeu uma galera aí, tipo Stefan Peter Hansen, Carlos Sainz, Marc Comas, Cyril Depré, muita gente boa já veio para os Sertões, e claro que a gente tem muitos pilotos muito bons também no Brasil, que correm os Sertões. A gente tem também provas como o Rally do Faraós, o Rally dos Marrocos e outras provas grandes aí de Rally Cross Country. Quando eu participei desse podcast, eles me perguntaram também sobre o Rally de regularidade. E o Rally de regularidade, ele tem uma diferença bem grande do Cross Country e do velocidade, que ele não é uma prova que você corre contra o relógio. Ele é uma prova que você tem que andar no tempo certo. Ganha quem andar mais a prova no tempo certo. E as velocidades, elas são menores que o Rally de velocidade e o Rally Cross Country, e elas são estipuladas pela navegação. Então, na planilha, você tem a velocidade com a qual você precisa andar para conseguir chegar naquele tempo correto da prova. O Rally de regularidade, ele muitas vezes é a porta de entrada para o mundo do rally, né? Para quem quer começar a correr de rally, porque ele não precisa de carros preparados. Claro que você tem provas maiores que às vezes pede aí uma preparação, mas as provas menores de um dia, por exemplo, não precisa de carro preparado, você pode correr com o seu carro de rua. Então é bem mais fácil você correr, é bem mais acessível. E a gente tem provas aqui no Brasil, tipo o Mitsubishi Motorsports, que é um campeonato bem tradicional de rally de regularidade. E a gente teve muito rally universitário. Eu comecei a correr em rally universitário, meu pai começou a correr em rally universitário. Tem muitos navegadores e pilotos que começaram a correr em rally universitário, que entraram pro rally pelo rally de regularidade. Mas, de repente, mais pra frente eu faço algum vídeo falando só sobre o rally de regularidade, porque ele tem coisas muito específicas só dele. E esse vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixem seu joinha e se inscrevam aqui no canal. Um beijo e até mais!